Queridos amigos, irmãos e irmãs, aqui estamos mais uma vez para nós estudarmos um pouquinho do Evangelho de Jesus e aprendermos um pouquinho mais para que com este conhecimento possamos melhorar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? Que Jesus esteja em nossos corações, em nossos pensamentos. E antes de iniciarmos, vamos à nossa prece. Senhor, Pai de amor e de bondade, Mestre Jesus, nosso irmão, nosso amigo, companheiro de todas as horas, pedimos a Ti, Senhor, inspiração para podermos hoje estudar uma das páginas do Evangelho de Jesus e conhecermos mais o caminho da verdade, o caminho do bem. Como disse Jesus nos seus Evangelhos, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, conhecendo a verdade, nós conheceremos o caminho. Que a sua luz, ó Pai, nos ilumine o caminho, nos ilumine as nossas mentes, para que possamos, a cada dia, estudarmos mais, aprendermos mais, e assim nos aproximarmos do bem, do amor e da paz. Que a sua paz e o seu amor estejam conosco hoje, agora e sempre. Então, hoje nós vamos ver iniciar o capítulo 25, Buscai e achareis, né? Então nós temos aí um item para ver que é o ajuda-te e o céu te ajudará. Quando nós começamos a ver, a ler isto, nos parece bastante simples, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, né? Nós temos a certeza sempre de que os nossos bons amigos espirituais, juntamente com Jesus e o nosso Pai, podem nos ajudar sempre, como nos ajudam, né? Porém, nós vamos ver no desenrolar deste início de capítulo que tal assunto nos permitiria discutirmos por muito tempo, porque ele contém muito mais informações, muito mais ensinamentos do que parece a sua simplicidade inicialmente, né? Então vamos tentar estudar desta forma para que nós possamos realmente compreender e praticarmos. Então, inicialmente, eu vou ler para nós em Mateus capítulo 7, versículo 7, de 7 a 11. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dá-ser-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-ser-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se ele lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Então, nós, partindo desse princípio, nós poderíamos simplesmente pedir a Deus, né, a nosso Pai, a Jesus, olha, eu preciso disso, ou eu preciso daquilo, ou eu quero aquilo, ou eu quero aquilo outro. Mas, na verdade, o que a gente tem que pensar mesmo é a verdade. Ajuda-te que o céu te ajudará.
Então, primeiro nós temos que nos ajudar. Primeiro nós temos que ver o que nós podemos fazer para que possamos ser ajudados, né? Aí, então, nós começamos a ver a lei do trabalho, né? A lei do trabalho e a lei do progresso, porque nós só progredimos, na verdade, através do trabalho, através do nosso esforço, através da nossa dedicação, porque se nada fizermos, ficarmos sentados o tempo todo esperando cair do céu, não vai cair. Então, cada um de nós precisa fazer a sua parte. Nós também precisamos nos ajudar. Então, nos ajudemos primeiro para pedirmos também. Então, esta é a lei do progresso, esta é a lei do trabalho, né? Então, no início da humanidade, nós tínhamos uma única necessidade. Quer dizer, o homem caçava, o homem procurava pequenas coisas, alimento, moradia, meio de preservar das intempéries, e, enfim, pouca coisa. Com o passar do tempo, com o decorrer do tempo, né, Deus nos deu, quer dizer, já tinha nos dado muito mais do que um animal. Então, nos deu inteligência, nos deu aprendizado, nos deu forma de nos melhorarmos. Ora, se Ele nos deu tudo isso, nós vamos entender que Ele quer que nós cresçamos. Então, vejam bem, não há nenhum espírito que venha, em qualquer situação, informar como fazer, construir uma vacina, por exemplo, que nós estamos passando por essa pandemia terrível, né, que está influenciando o mundo inteiro. Então, poderia ser fácil, né? O espírito vem e fala para a pessoa faz a vacina, está tudo pronto. Agora, que mérito teríamos nós, que mérito teriam as pessoas se nós recebêssemos isso tudo pronto? Se nos fosse dado facilmente. Então, nós precisamos ir buscando as nossas, cobrir as nossas necessidades materiais, né? Para então nós vermos também a nossa necessidade espiritual, porque é isso que faz com que nós cresçamos. Infelizmente, pela vida que nós levamos e talvez muito pela nossa displicência, nós nos preocupamos infinitamente mais com a vida material. E isso é a questão do nosso aprendizado ainda. A finalidade de nós estarmos aqui é simplesmente nos melhorarmos. Somente isso. Nós só levaremos conosco aquilo que nós conseguirmos nos melhorar. O resto, bens e tudo, vão ficar tudo por aqui. Nós não vamos levar absolutamente nada. Então, enquanto nós estamos aqui, as nossas mudanças, embora pareçam, às vezes, grandes, porque são muito difíceis para cada um de nós, elas são muito pequenas, na verdade, né? Elas não são não tem aquele volume que nós pensamos, que nós valorizamos. Nossa, conseguimos isso, conseguimos aquilo. Parabéns para quem consegue. Parabéns. Mas nós precisamos nos esforçar cada vez mais, não é? Então, se nós não fizermos isso, nós não vamos nos melhorar, né? E aí nós entramos numa outra área, que nós devemos pensar o seguinte: se não houvesse a reencarnação, todos os espíritos que viriam à Terra, que encarnariam aqui na Terra, seriam aprendizes, viriam sem nenhuma informação,
viriam sem nenhum conhecimento. E aí teríamos que começar praticamente tudo de novo. Então, essas entidades que encarnam, elas reencarnam, já trazendo consigo algum conhecimento, já trazendo consigo o aprendizado de outras passagens por aqui. Então, cada vez que nós reencarnamos, nós trazemos conosco aquilo que nós levamos das encarnações anteriores. Então, é por isso que nós dizemos muitas vezes, né? Somos hoje aquilo que fomos ontem. Amanhã seremos aquilo que estamos sendo hoje. Então, nós vamos com as nossas seguidas reencarnações, aprendendo cada vez mais, nos melhorando cada vez mais, e assim nós vamos nos tornando pessoas melhores. E assim nós vamos chegando aonde nós precisamos chegar, né? Então, nós estamos falando aqui da reencarnação, falamos da lei do trabalho, falamos da lei do progresso. Quando nós falamos da lei do trabalho, será que Deus, quando deixou o trabalho material para o homem, porque todos nós, encarnados, seres humanos, homens, mulheres, precisamos batalhar pelo pão nosso de cada dia. Precisamos batalhar pelo leitinho das crianças, precisamos batalhar para ter uma comida na mesa, precisamos batalhar para melhorar um pouquinho, tá? Enfim. E o trabalho é uma obrigação assim cansativa. O trabalho é uma coisa que prejudica, que, sei lá, não é legal, não é interessante. Muito pelo contrário. É ele que nos faz crescer. É ele que nos torna cada vez mais trabalhadores esforçados, interessados, porque nós trabalhamos no nosso trabalho material. Para quê? Para ganharmos um pouco mais, para termos uma vida um pouco melhor, para melhorarmos as condições das nossas famílias. Por isso, busca e acharás, trabalha e produzirás. Então, desta maneira, nós somos responsáveis, né, por nossas obras. Então, nós temos essa responsabilidade. Nós temos que fazer isso. Então, nós temos que pensar, por exemplo, num profissional. Vamos trazer essa nossa conversa para o nosso mundo, né? Um atleta, para se tornar olímpico, para se tornar campeão, quanto que este elemento, quanto que esse indivíduo treina, quanto que ele se dedica àquilo que ele faz, seja um nadador, seja um jogador de futebol, seja um esgrimista, seja o que for. E outras pessoas que hoje dirigem grandes empresas, enfim, quanto que essas pessoas se esforçam, quanto que as pessoas mais humildes, bem mais humildes, aquelas pessoas que muitas vezes não têm cultura, não tiveram uma educação, não puderam ter, fazem para poder melhorar um pouco a sua vida. Encontramos pessoas que saíram de locais onde a maioria eram analfabetos e que se tornaram pessoas importantes, que se tornaram pessoas formadas, se tornaram importantes para a sociedade, não é? Então, este é o esforço da nossa vida material. Então, esse esforço que nós fazemos é um trabalho duro, é uma dedicação difícil, acharmos o nosso caminho, né? Então, nós precisamos comparar agora
o nosso trabalho material com o burilamento do nosso espírito, com a melhora do nosso espírito. É tão difícil quanto, não é? Ou será que é mais difícil? Ou será que o trabalho é mais duro? Não é? Ainda mais considerando que o tempo dedicado a um é muito maior do que o dedicado ao outro. Não há quem dedique, digamos, 20% da sua vida ao trabalho espiritual, né? Então, a dedicação sempre é muito pequena. Existem pessoas que trabalham fortemente, né? Fortemente na seara espiritual, né? Mas, infelizmente, é uma minoriazinha assim, é muito pouca gente, né? Então, nós precisamos aprender que, se a pessoa recebesse do nosso Pai tudo de mão beijada, haveria aí uma injustiça, porque o preguiçoso poderia constituir, o ignorante poderia se tornar rico, enfim, ninguém teria mérito. Espiritualmente, será que pode ser dado tudo para nós assim, de mão beijada também? Será que nós não dependemos do nosso esforço, da nossa vontade de conseguir? Eu acho que sim, né? Eu acho que realmente precisamos nos conscientizar da nossa responsabilidade para conosco. É para conosco. Da mesma forma que Jesus pediu, aliás, pediu não, nos ensinou que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Façamos para nós também, nessa questão espiritual, aquilo que talvez, muitas vezes, sugerimos ao próximo. Poxa, por que você não faz assim? Poxa, por que você não faz assado? Né? É fácil falar para o outro. É muitas vezes fácil até nós julgarmos o outro. Coisa que não deveríamos fazer, né? Mas a gente às vezes faz. Então procuremos não fazer. Procuramos ver nos nossos irmãos os bons exemplos. Aqueles que se dedicam, aqueles que lutam realmente para uma melhora espiritual. E aquele irmão que porventura nós julgarmos que está num caminho errado, ao invés de criticarmos, ao invés de julgarmos, vamos procurá-lo, conversar com amor, conversar com Deus no coração e ver no que nós podemos ajudá-lo. Nós estaremos assim também aprendendo o que nós precisamos fazer conosco. Então é muito importante que nós nos conscientizemos da necessidade do trabalho material e do trabalho espiritual, da dedicação à vida material e a dedicação à vida espiritual. Cuidemos da matéria, mas cuidemos do espírito. A matéria é passageira, o espírito é eterno. A matéria não fica nada conosco. O que nós conseguirmos para o espírito, isso fará com que nós levemos mais bagagem, que nós possamos chegar lá com mais bagagem, a nossa malinha talvez um pouquinho
pouquinho mais cheia, né? Então, no livro Esperança de Emmanuel, Livro da Esperança, ele coloca algumas frases que até, se vocês me permitirem, eu vou ler aqui, por exemplo. Poetas torturam versos durante anos, transfigurando-se em estetas perfeitos, ajustando a emoção aos rigores da forma. Pintores reconstituem os próprios traços, centenas de vezes fixando, por fim, os coloridos da natureza. Se aspiramos à libertação da impulsividade que nos arrasta aos flagelos da cólera e da incontinência, forçamos, nos afeiçoemos aos regulamentos interiores. E tem muitas outras frases. E aí depois ele diz o seguinte: assim também no campo do espírito. Assim também no campo do espírito. Ou seja, a dedicação que vemos na vida material, nós precisamos aplicá-la na vida espiritual. Aí tem uma frase do Emmanuel, mais de uma frase também: não adquiriremos equilíbrio e entendimento, abnegação e fé, unicamente desejando semelhantes aquisições. Então nós precisamos cuidar do espírito, né? Vamos ver aqui uma outra frase. Tudo é questão de início e o êxito depende da lealdade à consciência, porquanto exclusivamente aqueles que cultivam fidelidade à própria consciência é que se dispõem a prosseguir e perseverar. Se nós agirmos dessa forma, cuidando para que nós nos melhoremos, para que nós atinjamos um objetivo melhor na vida espiritual, aí se nós pedirmos uma luz que deva clarear o nosso caminho, uma força para nós resistirmos ao mal, a assistência que nós precisamos, uma ajuda, aí então nós podemos usar: batei a nossa porta e ela vos será aberta. Porque nós já fizemos a nossa parte. Nós estamos pedindo porque às vezes é muito difícil. Batei a nossa porta e ela vos será aberta. Os nossos amigos espirituais, o nosso Pai, o nosso Mestre, estão sempre dispostos a nos ajudar. Estão sempre dispostos a fazer com que nós possamos crescer espiritualmente. Porque esta é a finalidade da nossa presença neste planeta, neste momento. A nossa reencarnação nada mais é uma benesse que Deus nos dá para que nós possamos corrigir as nossas falhas passadas e melhorarmos um pouco das nossas mazelas, esquecendo os nossos orgulhos, as nossas vaidades, né? Mas a gente deve pedir sempre com muita humildade, nunca com arrogância, nunca achando que somos os escolhidos, que nós devemos ter preferência. Somos todos iguais, formamos um conjunto de seres, de espíritos que estão aqui para a mesma finalidade. Ai, se nós todos nos olhássemos dessa forma, como o mundo seria melhor, como esse mundo seria mais, teríamos mais paz, teríamos mais compreensão, teríamos mais entendimento, teríamos mais alegria, teríamos mais sorrisos do que choro,
do que tristeza, do que aborrecimento, né? Então, que possamos cada um de nós fazermos o nosso papel. Pois se cada um de nós conseguirmos deixar de lado um pouco o nosso orgulho, nossa vaidade, enfim, os nossos defeitos, nós já estamos melhorando o mundo. Nós estaremos melhorando o mundo, essa é a verdade. Então, que Deus nos dê força, que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê e permita que nós procuremos a verdadeira fé, aquela fé que nada teme, a fé raciocinada, aquela fé que realmente não se desfaz na primeira dificuldade. É aquela fé verdadeira, aquela fé que realmente acredita. Tenhamos isso em nossas mentes. Que esta é, repito mais uma vez, a única finalidade de estarmos encarnados. É nos melhorarmos. Então, esse é o sentido dessas palavras do Cristo. Buscai e achareis. Pedi, batei e abrir-se-vos-á. Então, que a paz de Jesus esteja conosco e que esses ensinamentos que nós conversamos hoje possam, na verdade, ajudar-nos um pouco mais a atingirmos a nossa melhora. Então, agora, vamos à nossa prece de encerramento, agradecendo ao Pai a possibilidade de mais uma vez estarmos reunidos, mesmo que virtualmente. Mas com certeza as nossas vibrações de amor se unem. E que essas vibrações de amor, que essas vibrações de carinho possam ser levadas até todos aqueles nossos irmãos que se encontram necessitados. Quando falamos necessitados, estamos falando daquele que não tem o pão para colocar na sua mesa, estamos falando daquele que não tem um local onde possa morar decentemente, estamos falando daquele irmão que se encontra hospitalizado com doenças muito sérias, aqueles nossos irmãos que estão internados com o Covid-19, aqueles nossos irmãos que se encontram aprisionados por erros, por crimes que cometeram, para que chegue até eles esse amor e que eles possam abrir os seus olhos para o bem, percebendo o mal que fazem à sociedade e que a capacidade que cada um deles tem também para fazer o bem. E que possamos, assim, enviar a toda a humanidade a luz do Pai, pedindo a Ele que envolva o nosso planeta com o seu amor, com a sua paz, e que permita, ó Pai, que possamos compreender cada dificuldade pela qual passamos ou passaremos, aproveitando nela um aprendizado. E assim, agradecemos a todos e agradecemos principalmente ao Pai a possibilidade de aqui estarmos. Acompanha-nos, Senhor, agora e sempre.